Mas eu quero te dizer nessa noite, meu amado, baseado na palavra de Deus, que essa frase não existe na Bíblia. E Deus não concorda com essa frase. Como assim, pastor? Deus não honra os que são humilhados? Preste bastante atenção no que eu vou falar. Deus não honra ninguém porque é humilhado. Na verdade, muitas vezes, o sinal de Deus não honrar uma pessoa é porque ela foi humilhada. Pastor, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo mais nada. Se você prestar atenção, você vai entender tudo. Preste atenção. Deus não honra aqueles que são humilhados. Deus honra os que se humilham. Há uma grande diferença entre você ser humilhado e você se humilhar. 2 Crônicas, capítulo 7, 14 diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome for humilhado, tem assim? Não, não tem isso. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meus amados, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque se você diz uma coisa que a Bíblia não disse, isso não vai funcionar na sua vida. Olha o que foi que Jesus disse em Lucas, capítulo 14, versículo 11. Diz assim: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqui não está dizendo que o que é humilhado vai ser exaltado. Aqui está dizendo que o que se humilha será exaltado. Percebe que os humilhados não serão exaltados? Quem vai ser exaltado é quem se humilha. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz que quem se humilha será exaltado por Deus. E por quê? Por que Deus não honra aqueles que são humilhados? É porque Deus não tem compaixão dos que são humilhados? Não. É porque existem muitas razões que nos levam a passarmos por momentos de humilhações na nossa vida. E talvez você ache uma injustiça quando alguém é humilhado e Deus não exalta essa pessoa. Só que você precisa entender que muitas pessoas que estão vivendo momentos de humilhações estão passando por esses momentos, talvez porque fizeram coisas erradas. Estão passando por humilhações porque talvez tomaram decisões erradas. E elas pensam que porque estão sendo humilhadas, Deus tem a obrigação de honrá-las. Porque elas acharam que existe na Bíblia a frase, os humilhados serão exaltados. Mas também existem pessoas que são humilhadas, não porque fizeram coisas erradas, mas mesmo, preste atenção, mesmo não tendo feito coisas erradas, Deus não tem a obrigação nem compromisso de honrar essas pessoas. O compromisso que Deus tem de honrar alguém não é quando esse alguém é humilhado, mas é quando esse alguém se humilha diante de Deus, independente se estiver passando por alguma humilhação ou não. Por mais que você seja humilhado, isso não é motivo para Deus te exaltar. Porque o texto da Bíblia fala que Deus honra aqueles que se humilham. Por exemplo, quando você pensa na vida do faraó, Faraó foi profundamente humilhado, meus amados. Ele foi envergonhado pelas pragas do Egito, pelas pragas que vieram sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre o povo dele, lá na terra do Egito. Ele foi profundamente humilhado diante do seu próprio povo. Mas na sua humilhação, o faraó não se humilhou. Ele foi humilhado, mas ele não se humilhou. A Bíblia diz que quanto mais ele era humilhado, mais duro ele se tornava. E a Bíblia mostra que mesmo ele tendo sido humilhado, ele não foi exaltado. Outro exemplo, meus amados, na Bíblia, foi o rei Manassés. Você encontra essa história no livro de Crônicas. Manassés foi um rei muito perverso. Ele fez coisas horríveis. Ele abandonou Deus, ele levou a nação a praticar muitas obras que não agradaram a Deus. E o texto diz que Manassés foi levado à prisão. Ele foi acorrentado com 2 cadeias. E lá na prisão, sendo humilhado, o texto diz que ele se humilhou diante de Deus. Ele foi humilhado como faraó. Mas o fato dele ser humilhado não significava que Deus iria honrá-lo. Mas diferente do faraó, na humilhação de Manassés, ele se humilhou diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Manassés naquela prisão, porque na humilhação dele, ele se humilhou na presença de Deus, e aí Deus o tirou daquela prisão.